plantar igrejas é para os fracos. Esse é o tema, o assunto que eu decidi, sempre que estudo, desde quando iniciei a minha jornada de estudo, eu acho que eu focalizei todas a tipo de pergunta que eu faço, o tipo de livro que eu leio, o tipo de evento que eu escolho participar, são todos relacionados à ampla área de missões. E uma área mais específica que me atrai bastante é a área de plantação de igreja, muito porque eu iniciei o meu ministério desenvolvendo, servindo e plantando igrejas, e eu vou compartilhar um pouquinho. Então, só para explicar para os irmãos o meu plano nessa manhã, falar um pouquinho do tema e tentar olhar aqui como Pedro, como o Senhor trabalhou na vida de Pedro para forjar em Pedro um caráter de que ele era um homem fraco, e algumas experiências que o Senhor fez que Pedro passasse para que Pedro pudesse entender quem ele de fato é, e como isso foi utilizado para que Pedro pudesse ser um instrumento do Senhor para a plantação da igreja de Jerusalém, como os irmãos lá conhecem em Atos. E eu quero intercalar, quero ilustrar esses tópicos contando e compartilhando algumas experiências que pela graça eu pude viver lá no tempo em que plantava igrejas, e algumas outras tentativas e algumas formas de participar disso. Então eu quero convidar os irmãos. Então hoje eu não vou quebrar o script, né? Não vou escolher uma passagem e vou expô-la. Eu vou escolher pequenas porções e vou tentar explicar essa porção e tentar aplicar aí ao nosso tema. A primeira delas, então, que eu gostaria de convidar os irmãos a irem, é lá em Mateus, capítulo 14. Esse evangelho que tem um dos nomes mais bonitos de todas as escrituras. No capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. E despedida as multidões, ele subiu o monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, afetado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "Um fantasma!" E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tenham bom ânimo, sou eu, não temam." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, porque você duvidou?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém. Amém. Então, como eu falei para os irmãos, eu quero olhar um pouquinho o que está acontecendo com Pedro, e quais foram os processos que Deus trabalhou, que o Senhor, que Jesus guiou Pedro, para que Pedro pudesse se tornar, entender, ter uma visão clara de quem ele é, e uma visão alta de quem é o Senhor. Então esse texto, deixa eu situar os irmãos aqui, só lembrar, Jesus tinha multiplicado os pães, e ele estava querendo ali ser coroado pelas multidões, né? Ou, na verdade, as multidões estavam querendo coroar, ele não queria. Então ele compeliu Jesus, ele colocou os discípulos dentro desse barco, e esse barco, à medida que ele foi saindo, foi se afastando da terra, o barco entrou numa tempestade. O barco entrou nessa tempestade, e então os discípulos ali passaram a ser açoitados, né, pelas ondas, porque o vento era contrário. E uma das coisas que já de cara eu gostaria assim, de comentar com os irmãos, é de que uma das coisas que o Senhor faz na nossa vida, quando Ele está preparando a gente para servi-lo, é nos colocar em situações em que essas situações são difíceis, e por conta da sua dificuldade, da sua complexidade, vão ser geradas em nós coisas que nós não podemos gerar por nós mesmos. Somente a ação do Senhor, ela pode gerar essas dificuldades, essa compreensão, esses momentos de dificuldade, eles podem entender, a gente pode entender quem é o Senhor e depender mais dEle, e aprender o quão fraco nós somos e o quão forte é o nosso Deus. Então, Pedro está lá, inicia a tempestade, ele está na primeira vigília da noite,
e o barco começa a ser assolado. O texto paralelo diz que Jesus, né, lá em Lucas, o texto paralelo diz que Jesus mantinha os seus olhos fitos nele, e a tempestade assolando os discípulos, fazendo com que eles ali de alguma forma ficassem aflitos, né, se sentindo vulneráveis, e o Senhor então estava de longe. Porém, na quarta vigília da noite, a primeira vigília é em torno de 6 a 8 horas, e a quarta é ali logo nas primeiras horas do dia, como os irmãos, assim, quando o sol está amanhecendo, né? O dia está amanhecendo, como os irmãos bem sabem. Então, o Senhor foi ter com eles, né? É muito interessante pensar a respeito desse tempo aqui, porque nós entendemos e aprendemos com essa passagem que, mesmo que o Senhor esteja de olho na situação, nem sempre Ele vai socorrer-nos imediatamente. Algumas vezes Ele vai para forjar em nós o nosso caráter, nos permitir vivenciar as dores do processo. Então, às vezes Ele está olhando, Ele está lá perto, mas para que a gente entenda o quão fracos somos, os processos vão causar dor em nós. E essa dor, ela vai gerar aquilo que nós não podemos gerar por nós mesmos. Vai gerar fé, dependência e senso de total dependência, né? Total devoção ao nosso Senhor. E aí Jesus vai até Pedro, né? E ele vai andando sobre as águas, e os discípulos exclamaram, perguntando se é o fantasma. E aí Pedro, ele né, dá um lampejo de fé. Ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo por sobre as águas. E aqui Pedro passa, ou ele né, experimenta aquela que talvez seja uma das maiores experiências do Novo Testamento. Ele anda por sobre as águas, uma experiência sobrenatural, algo assim, realmente muito interessante. Rapaz, eu não sei não, andar sobre as águas, né? Todo mundo fala como se fosse algo assim, foi encontrar com o Salvador. Mas aquela aplicação bem batida, né? Que quando Pedro estava andando e olhava para Jesus, ele conseguia caminhar, mas quando ele olhava para as circunstâncias, ele começou, né? E o Senhor permitiu que ele submergisse. Então ele clamou ao Senhor para que o Senhor o salvasse. E logo após essa situação, ele reconheceu que o Senhor era Deus. Era Deus. Por meio de dificuldades. Então, quando eu iniciei o meu processo de treinamento, eu tive o privilégio de estudar na missão Juvep, fui aluno interno lá, estudei no internato da Juvep por 6 meses, conheci uma equipe que ia formar a equipe missionária comigo. Nós éramos em 6 pessoas, certo? 3 homens e 3 mulheres, um deles casal, do Rio de Janeiro, da Igreja Nazareno, o William Roberto, de Imperatriz no Maranhão, da Igreja Batista, eu aqui da Fortaleza, Igreja de Cristo, Sayonara, Igreja de Deus no Brasil, Campina Grande, e Larissa, de Igreja Batista, lá do Piauí. Então esse pessoal todo se juntou, nós começamos a treinamos, preparando nosso plano de ação e fomos para o campo. Chegamos num local, 246 casas, cerca de mil pessoas, um local chamado Viração. Lá nesse lugar, o nosso plano era assim: no primeiro mês nós vamos visitar todas as casas, conhecer o pessoal, fazer amizade, criar relacionamento. E depois disso, então, nós vamos começar a evangelizar. E à medida que evangelizarmos, as pessoas forem tomando decisão, nós vamos reunir esse povo, fazer um ajuntamento, congregar eles, e aí para treinar a liderança, porque o nosso objetivo era sair o mais breve possível. Na verdade, a nossa data era dezembro, então nós tínhamos 1 ano para que esse processo acontecesse. Em janeiro a gente fez o primeiro culto, em fevereiro já tinha pessoas que tomaram a decisão por Cristo, e em março a gente já começou a se reunir. Então nós tínhamos evangelismo e uma série de fatores. E foi aqui onde eu comecei a entender que situações difíceis na vida nos ensinam quem é o Senhor. A nossa equipe então começou a passar por alguns problemas. Problemas de ordem financeira, problemas de ordem emocional e problemas de ordem física. A Larissa, a minha dupla de evangelismo, ficou doente. Eu não sei se foi pecado, se não, mas diagnosticaram ela com depressão. Aí o Davi depois fala sobre isso aí. Então ela teve que voltar para casa. Passou 1 mês em casa e eu continuei os trabalhos. Então assumi a parte de... Eu recuei do evangelismo e fui para a parte de doutrina e discipulado, classe de batismo, culto de doutrina, visita dos crentes, ensino das crianças e ministério de louvor.
Aí e aí já ficou muito pesado, estava sozinho. Aí a Larissa, a Jéssica, ela descobriu que também estava com endometriose, ovário policístico. Então ela teve 40 dias de hemorragia ininterruptos, e o seu marido Bruno não tinha um centavo para comprar um remédio, ou mesmo para fazer uma consulta lá em Exu. Então eles tiveram que parar também, passaram 40 dias de molho, e eu tive que assumir a frente de evangelismo deles. E ficar muito sobrecarregado com essas atividades, né? Então, nossa rotina era de terça a domingo, de manhã, estudo, né, preparação, e de tarde, de 2 até 7 horas da noite, rua, ensino e treinamento desses irmãos. Então, nesse tempo, nós passamos por muita dificuldade. Aí a Larissa melhorou, voltou para o campo, e aí, uma semana depois que ela chega no campo, a gente tem a notícia que a mãe dela faleceu. Um dia muito triste. Eu me lembro de ter chegado na casa e ela está quebrando tudo, assim, ó, desesperada, quebrando um porta-retrato, derrubando os copos que estavam em cima da mesa com garrafa d'água. Eu disse: Larissa, calma, o que é que está sentindo? Ela: Mateus, a minha alma está rasgada ao meio. Nós então ficamos ali à noite com ela, fomos atrás de resolver as coisas, mandamos ela de volta e aprendemos que nessas circunstâncias, quando as nossas igrejas nos faltam, quando os nossos parentes vão, né? Quando nos falta recurso, quando nos falta companhia, quando nos falta tudo, a gente tem Jesus. E nós podemos contar com Ele no nosso planejamento e implantação de igreja. Foi um tempo muito doloroso, mas foi um tempo em que me fez perceber o quanto o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus maravilhoso, que cuida e que, a despeito da nossa circunstância dolorosa e triste, difícil, o Senhor estava salvando pessoas e a obra estava avançando. Em dezembro daquele ano, nós batizamos 6 pessoas, deixamos uma igreja assim, maravilhosa, linda, né? 20 famílias estavam congregando, um ministério de crianças com 80 crianças, assim, voando. E então, eu voltei para cá, para Fortaleza, em outubro, na verdade, eu recebi a notícia de que o casal que ia assumir o campo, não poderiam ficar. Então, o meu plano era, quando sair do campo, ir para João Pessoa, fazer o seminário lá, no internato da missão, porque tinha a minha digníssima, e eu queria ficar perto dela para a gente namorar e se conhecer mais, visto que a gente não tinha se conhecido tanto, e então poder concluir minha formação. Mas em outubro o Senhor mudou tudo. O Senhor não liga para os nossos planos não, né? Como o Davi estava falando, sexta-feira a gente estava conversando, o Davi falou: o Senhor não liga para os nossos planos. Então o Senhor disse: rapaz, não vai ser assim não, está precisando de um obreiro para ficar aqui. E aí eu cheguei lá para a missão Juvep e falei: olha, liguei para o meu conselho lá local e falei: pessoal, eles estão precisando de alguém para ficar aqui à frente da igreja e eu preciso ficar lá, o que é que vocês acham? Rapaz, você fica se você vier para cá depois, você passa um tempo lá e depois você volta para Fortaleza, e a gente queria ter você aqui por perto. Tudo bem. Quando eu fui conversar com o presidente da missão, o Sérgio, ele me falou assim: nós não enviamos missionários solteiros para o campo, nunca, de forma nenhuma, de nenhuma hipótese. Aí eu falei: a igreja me convidou e a minha igreja local está me apoiando, eu vou, né? Menino assim, mais novo, né? Ainda sou menino, mas na época era mais ainda. Então, eu disse assim: rapaz, eu vou de todo jeito. Aí ele falou: rapaz, então eu queria que vocês me apoiassem. Então a gente estabeleceu lá umas parcerias e aí é onde apareceu um outro processo normativo na minha vida, que eu queria convidar você lá para ir Marcos 14 comigo. Fazendo aqui um paralelo com a história de Pedro. Então, aqui é Pedro, Marcos 14, versículo 27. Aquele que andou por sobre as águas, aquele que estava no Monte da Transfiguração com Jesus, aquele que viu milagres, aquele que viu muitas coisas, aquele que passou pelas mais altas experiências espirituais que alguém poderia passar. Agora então nós estamos aqui na última cena assim, da despedida de Jesus, né, perto da sua crucificação. E então Jesus ele se dirige aos discípulos e ele fala assim no versículo 27. Então disse Jesus: todos vocês vão se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Então disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Ao que parece, as experiências que Pedro vivenciou não o tornaram mais quebrantados. O evangelho paralelo lá em Lucas vai dizer que Pedro disse para o Senhor que estava pronto. E disse: não, Senhor, o Senhor não precisa se preocupar não, se preocupa com os outros, porque eu estou pronto. O Senhor não lembra não? Foi eu que andei sobre as águas. O Senhor não lembra não? Eu estava lá no dia que o Senhor foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias. Assim como Israel, as bênçãos que Pedro vivenciou, elas não o tornaram mais quebrantado. Antes, elas o tornaram mais soberbo, mais autossuficiente e achando que ele era forte. No segundo ponto da pregação do pastor Timóteo na sexta-feira, ele falou que Deus faz questão de fazer daqueles que se acham fortes, daqueles que são fortes, fracos. E então o Senhor diz para Pedro: você não é quem você está pensando que você é. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Mas veja, Marcos ele constrói aqui nessa porção, faz um diálogo, assim, faz um contraste de personagens, próprio de narrativas, entre Jesus e entre Pedro. É interessante, Jesus está orando no Getsêmani, aquele que talvez não precisasse orar, ele está orando em dependência ao Senhor, e Pedro, aquele que mais precisava, porque já tinha sido alertado, ele está dormindo. Não somente isso, Jesus é levado preso, né? E ele vai perante ao Sinédrio, e Marcos constrói a cena assim, ó. Está aqui no Sinédrio, Jesus perante os homens mais importantes, o sumo sacerdote, todos os homens politicamente e socialmente importantes. E está lá de um outro lado Pedro, perante escravos, ali conversando, ali como se fosse fora. E num lado Jesus está autoafirmando a sua identidade para salvar a humanidade e, por assim dizer, para salvar Pedro. E de um outro lado, Pedro está para uma serva, uma criada, uma jovem, negando Jesus. Me lembro quando eu era criança, eu brigando com a minha irmã, eu puxei o cabelo dela. Aí meu tio falou assim: ó, faça isso não, viu? Quando sua mãe chegar, eu vou dizer para ela que você está puxando o cabelo da sua irmã e a sua mãe vai lhe bater. A minha irmã se levantou e falou assim: ó, ela não vai bater nele não, que o cabelo é meu, puxe mais, puxe mais, puxe mais, puxe mais. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. O Senhor que está sendo traído, quando Pedro o trai, ele fita os olhos e mostra a Pedro que ele é um Deus misericordioso. O pastor Guilherme chamou isso aqui, eu acho bonito os termos que o pastor Guilherme coloca, né? Ele falou assim: quando a graça triunfa sobre os nossos pecados. E aí Pedro aprendeu, nessa situação, que ele não pode pensar de si mais do que ele deve, mais do que ele é. Ele nunca está pronto, sempre ele é fraco, sempre ele é limitado, sempre ele vai ser dependente do Senhor. Então, voltando para a minha história, aqui estou eu, de volta à viração, com 20 anos, para cuidar de uma igreja que foi um sucesso na plantação. Deveria estar quebrantado, deveria estar dependente do Senhor, mas na primeira semana, assim, quando eu viajo, eu me lembro que muitas coisas aconteceram, estou falando muitos detalhes para os irmãos, mas eu estava indo, e quando eu estava indo no meio do caminho, em Iguatu, eu tive uma crise de virose. Então, eu dirigi 200 quilômetros, assim, com muita febre, muita dor no corpo. Foi horrível. Eu estava sozinho, o carro cheio de coisa. Eu ia para a viração, tive que dormir em chuva porque não aguentei. Aí cheguei, a crise de garganta pior que eu tive na minha história. E só tinha eu para pregar, e eu ficava calado, não falava nem com aqueles. Dormia assim: amor, não dá para falar hoje não, porque a minha garganta está ruim. A única coisa que eu conseguia era louvar no culto. E os irmãos sabem, né, quem me conhece, do meu dom de louvar. Não, irmão, eu canto ruim que só, mas lá eu tinha que cantar, né? Então, e ensinar os irmãos, e pregar. Eu me lembro de, depois de 15 dias desse jeito, sem comer nada, eu tinha emagrecido, a pior crise de garganta da minha história.
então eu resolvi ir para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital de Exu, o doutor olhou para mim, passou lá a injeção, eu tomei dexametasona e bezetacil, de uma lapada só. Aí eu perguntei, e agora, o que é que eu faço? Aí a enfermeira, olha aí, se passa meia hora, se a pressão não cair e desmaiar, você pode ir para casa. Eu, beleza, não desmaiei, estava pronto para ir para casa. Aí, vocês que foram lá para a viração, vocês lembram, né, como é a estrada, aquela costela de vaca? Então, como é, Bruno? É a estrada, exatamente desse jeito. Então, à medida que eu ia dirigindo, era como se eu estivesse relevando as injeções, e eu comecei a dirigir. Eu me lembro de apertar assim o volante e começar a chorar. Eu disse, Senhor, como é que pode? Eu tenho 20 anos, Senhor, eu estou aqui no meio do mato, sozinho. Eu conheço um bocado de jovens que o Senhor podia dar essa dor de garganta para eles. Não estou fazendo nada para o Senhor. Aí eu, que sou um crente só massa, o Senhor não quer deixar eu fazer as coisas. O Senhor bota problema na minha garganta, dor aí beleza, isso eu já estava indignado. Cheguei em casa, a garganta aliviou. E aí era 1h da manhã, mais ou menos. Aí eu tive fome. Aí foi outro momento de raiva que eu tive, porque eu passei fome, com dinheiro no bolso e com comida na despensa. Né, só tinha... não, passei fome assim, é exagero, né? Eu fiquei com fome, vou dizer, vai. Então tinha comida na geladeira, mas era carne congelada. E a coisa que tinha mais prática era para mim fazer cuscuz, mas eu também estava com raiva, também não vou fazer cuscuz não, vou orar. Aí eu me lembro de me ajoelhar e orar e falar para o Senhor isso, Senhor, eu vou me embora. Tem um bocado de conferência massa para me pregar lá em Fortaleza, viajar assim, um bocado de canto, né? Só ficar aqui no sertão, pregando para 3 pessoas, tudo analfabeto, vou não. Aí sabe o que foi assim, né? O Espírito Santo guiou os meus pensamentos para me lembrar uma verdade bíblica. Se fosse lá na minha igreja, eu dizia assim, Deus falou comigo. Mas aqui eu vou dizer, meu filho, pode ir. Você quer ir embora? Vá. Está pensando que é quem? Hoje é sexta, domingo já tem outra pessoa para pregar aqui e a obra vai continuar. A missão sempre é de Deus. Sempre é Deus que está fazendo. A iniciativa sempre é de Deus. Nunca é nossa. Nunca é sua. Sempre para nós é privilégio participar. Sempre, desde o início, quando o homem caiu, não foi Adão que saiu procurando onde Deus estava. Foi Deus que tomou a iniciativa para ir até Adão. Assim foi com Abraão, foi com Moisés, foi com todos os outros. Foi com Paulo, foi com o próprio Pedro. Sempre é Deus. A igreja existe há 2000 anos, irmãos. E nós... estamos, o mais velho que talvez deve ter 100. Quando antes de nós existir já tinha igreja. E quando nós morrermos, se Jesus não voltar, vai continuar. Plantar igrejas e participar da missão do Senhor não é uma coisa que, se você não fizer, não vai acontecer. Vai acontecer de todo jeito. Porque é uma obra do Senhor. Ele que é responsável por isso. Isso aprendi de uma forma tanto mais dolorosa do que você pode aprender nessa manhã. Deus não precisa da gente. Você é substituível, você é passageiro. E não, você não é o centro do coração de Jesus. Todos nós somos substituíveis. Todos nós. Por mais habilidosos ao ensinar, por mais talentosos ao pregar, talvez você louve até melhor do que eu, por mais que você saiba todas essas coisas, você é substituível. Nunca pense de si mesmo como alguém pronto, preparado. Eu concluí meu processo, eu amadureci o que tinha para amadurecer, eu já estudei o que tinha para estudar, eu já conheci o Senhor que eu tinha para conhecer. Agora são os outros que precisam de mim, eu vou ensinar, eu vou fazer tudo. Não pense nisso. Não pense assim, você é fraco. Você é fraco. E aí a graça triunfou sobre Pedro, também triunfou sobre a minha vida. Que aí eu aprendi, né? Não tanto como eu deveria ter aprendido, mas aprendi um pouco. E lá em João 21, o Senhor vai restituir Pedro, né? E vai convidar Pedro agora para participar da sua missão. Mas veja como a postura de Pedro, ela muda. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja a mudança de postura do primeiro Pedro: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou o cara. Agora não. Agora esse Pedro está mais quebrantado, até mais manso, eu diria. Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor pergunta, né, e o comissiona a pastorear as suas ovelhas. Esse Pedro, sim, depois de passar pelas dores do processo, depois de ter uma visão clara, real, bíblica de quem ele é, uma visão alta, grande, poderosa e bíblica de quem é o Senhor, ele está preparado para servir e para plantar igreja. Vai comigo lá em Atos 2. Versículo 14. Esse é o processo que Deus usou para preparar Pedro para a grande obra que Pedro iria ter sobre as suas mãos. Como o Senhor fez de Pedro um homem fraco, um plantador fraco. E agora então Pedro vai plantar uma igreja comum. A primeira igreja. Talvez não tão comum como a maioria, mas ainda assim comum. Liderada por gente simples, por pescadores. E então este homem agora, o traidor, aquele que negou Jesus, ele agora está sarado, está restaurado pela graça do Senhor. E veja só como é que acontece aqui as coisas. Capítulo 2, versículo 14. Ora, levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e olhem para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinham pensando vocês, sendo essa ainda 9 horas da manhã. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, olha só como Pedro agora está diferente. Aquele que era negador diante de uma serva, que não tinha o poder social, político, agora ele está diante de toda a população. Ele ergue-se. A ideia aqui de se erguer não é tão somente ficar de pé, mas é aquele que se levanta numa postura como quem vai ensinar, como quem vai falar, como quem deseja que os seus ouvintes olhem para si e clama para si e acredita naquilo que ele vai ensinar. Ele vai ensinar sobre o Evangelho. Ele vai instruir a sua audiência a respeito do que está acontecendo. A sua instrução é completamente baseada nas Escrituras, não no seu achismo. E então ele prega o Evangelho. Porque não há outro meio para igrejas nascerem. Não há outro meio para se fazer a obra do Senhor, senão pela pregação. A fé vem pelo ouvir, como o pastor falou. A fé vem pelo ouvir. Então Pedro vai pregar o Evangelho, e por meio dessa pregação, cerca de 3.000 pessoas são acrescidas, né? Naquele dia o Senhor acresceu essas 3.000 pessoas, e assim iniciou a igreja de Jerusalém, ali do primeiro século. Nós precisamos entender, queridos, uma coisa: missões uma iniciativa, a missão é a iniciativa do Senhor, né, para redimir todas as coisas e fazer com que todas elas possam convergir em Cristo Jesus. Mas o meio pelo qual Jesus Cristo e os apóstolos eles fizeram com que essa obra se perpetuasse é por meio de plantação de igrejas. A igreja local, ela vai organizar, ela vai prover o meio para que a principal coisa a qual nós somos chamados, ela possa acontecer. Porque vocês sabem, a principal coisa da nossa vida não é fazer missões. A supracitada
o supracitado texto de John Piper nos lembra isso constantemente. Missões não são o fim da igreja. Adoração é. Missões vai acabar, adoração é eterna. Portanto, a missão deve acontecer por meio de plantações de igreja, porque é por meio da reunião, por meio do ajuntamento do povo de Deus, dos crentes, que a adoração ao Senhor é perpetuada em gerações. Se você vai a um local, prega o evangelho, mas não planta uma igreja, a segunda geração talvez não receba esse evangelho. Como nós falamos, a plantação de novas igrejas é o meio para perpetuar o evangelho em culturas, em locais, em uma série de outros fatores, né? Então, a igreja, nós devemos plantar a igreja, porque é somente na igreja que os irmãos, que nós podemos adorar o Senhor, né? Nesse sentido de culto. Precisa-se ser estabelecido igrejas. E quando eu estou falando de igreja, eu dou aula no seminário, lá no seminário do CEIC, e aí eu dou aula de eclesiologia. Então, na primeira aula de eclesiologia, eu sempre peço para os alunos desenharem uma igreja. O que é uma igreja? É engraçado, todo mundo desenha um prédio. Todo mundo. Assim, é muito difícil alguém desenhar um bonequinho de mão dada. Mas, vez ou outra, tem um gaiato que acerta. Então, a gente precisa entender isso. Plantação de igrejas não é construção de templo. Plantação de igreja é ajuntamento de pessoas que foram salvas pelo Senhor. Ajuntamento com a finalidade de adorar a Deus, não com finalidade de restaurar casamentos, finalidade última. Faz parte disso? Faz parte. Não com finalidade de instruir pais e filhos, faz parte do que é essa igreja, faz parte do que é essa igreja. Mas a principal coisa para a qual a igreja foi chamada é para adorar o nome do Senhor. Por isso, queridos, e eu louvo muito ao Senhor por ter aprendido cedo isso no ministério. Então, na missão que me treinou, é uma filosofia muito forte ensinar que o ser precede o fazer. E se você já foi para alguma missão do Eclésia, você vai perceber que nós poderíamos passar o dia inteiro fazendo atividades. Poderíamos fazer EBF pela manhã inteira, poderíamos evangelizar a manhã inteira, mas nós dedicamos a maior parte da nossa manhã para culto de adoração ao nosso Deus. Não abdicamos de momentos devocionais a só. Então, se você quer servir em plantação de igreja, se você quer dedicar a sua vida, se desgastar para fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma vida devocional robusta, perene e apaixonante. Não peso, não uma coisa que é uma obrigação, mas porque é aquilo que você quer, aquilo que você ama. Porque se adorar a Deus não te faz vibrar, não te faz exultar, se frequentar culto é pesado, se participar dessas coisas para você é chato, o céu não é para você. Porque no céu o que tem lá é culto, é adoração. O céu é para adoração. E nós, como igreja, precisamos fazer isso. Por isso que plantar novas igrejas é o meio de perpetuar a adoração ao Senhor por meio de novas gerações. E para finalizar, então, eu gostaria de olhar aqui como era que essa igreja vivia. Atos 2, 42 ao 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, do partir do pão, na comunhão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. Por que plantar igrejas? Plantar igrejas, ou é na igreja que nós temos a adoração ao Senhor, que é a coisa principal, mas é lá também que nós temos a comunhão. Comunhão em torno do nome do Senhor, em torno do Evangelho. Só é muito interessante. No meu tempo de preparo lá na Juvep, nós vivíamos, éramos 6 países, que me lembro. República Dominicana, Indonésia, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Luxemburgo e uma série de outros fatores. Esse povo não tem nada em comum, não.
esse povo não tem o porquê se relacionar, se amar, viver uma vida em comunidade, morar no mesmo lugar, que, diga-se de passagem, a gente brincava que parecia um presídio, assim, né? Os meninos foram lá, o Bruno, a Júlia e o Everton estiveram lá visitando. Assim, essa parte, se tu for botar, tu corta, viu? Que aí... então, a gente não tinha nada para... O que nos fazia unir era o Evangelho. O que nos unia era o Evangelho. Por que você vai para a África, para a Eritreia, sei lá, para qualquer lugar? Você vai por causa de Jesus. E lá você vai se unir com esses irmãos e vai partilhar das dores deles por causa de Jesus. É somente por causa de Jesus, porque nós amamos intensamente. Pedro entendeu isso muito bem na carta dele lá. Ele fala sobre isso, que nós devemos amar intensamente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, falhas. Devemos plantar a igreja por causa da comunhão. Devemos plantar a igreja também por causa da pregação. É por meio da igreja que a grande comissão é cumprida. Não há grande comissão se não há igreja local. Não há grande comissão se não há plantação de igreja. Quem de nós vai conseguir ensinar todas as coisas que o mestre ensinou? Precisamos plantar novas igrejas para instruir, para ensinar, para discipular, para que as pessoas possam perseverar na doutrina apostólica. É necessário que haja uma igreja. É necessário que haja uma igreja. É necessário também que haja uma igreja para que a gente possa se reunir em torno da oração. Então, oração em missões é algo muito importante. E eu queria talvez dedicar uma atenção um pouco maior a esse tema do que aos outros, porque boa parte dos irmãos talvez não vão para o campo plantar igrejas, mas todos vocês são chamados a orarem. E a oração é como vocês já assistiram Até o Último Homem. Você lembra lá quando o Dawes lá está em cima do cume e ele vai descer e o cara pega o telefonezinho e liga para mandar as bombas vindo do navio, para destruir o inimigo? Pronto, aquele é uma ilustração perfeita sobre o que é a oração. O camarada está lá no campo, está perdendo a batalha, a gente vai lá, liga lá, faz a oração e o Senhor manda apoio do alto. Manda reforço para os missionários que estão na linha de frente, no campo de batalha. No tempo que eu estava no campo, irmãos, graças a Deus, nunca me faltou mantenedor. Mas eu conto nos dedos as pessoas que eram meus intercessores. Os irmãos que são missionários sabem que não é tão difícil levantar recurso. Muito mais difícil é levantar intercessores fiéis. Pessoas que não oram por você no atacado. Pessoas que oram por você no varejo, citando o seu nome, as suas questões, que realmente se importam e oram por cada pessoa. Ora pelo João Vitor, é assim, missionário Vires? João Vitor. Oram não pelas crianças do colégio, mas oram pelo João Vitor. Oram pelo carro, oram lá pelo trabalho, pelo Noah. Orem especificamente. Talvez você não vai conseguir orar por todo mundo especificamente, mas se cada um de vocês adotasse especificamente e tirasse 5 minutos para orar por um dos pedidos que foi apresentado durante essa conferência, você iria participar do que Deus está fazendo no mundo. E é uma das coisas que se eu puder aconselhar os irmãos, eu aconselharia: adote um missionário e ore por eles, engaje-se e participe do ministério dele, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não pode contribuir, mas a oração é uma contribuição necessária. Isso acontece no meio da igreja local. Eles perseveravam na oração porque tinha ajuntamento de crentes. Vamos orar por missões, irmãos. Precisamos orar. A Dovalina, ela escreveu um livro que chama-se A Missão de Interceder. Talvez é o melhor material em português sobre intercessão e missões. Como nós podemos interceder pelos missionários? Como você pode orar por choque cultural, por algumas dessas questões aí. Então, isso é muito importante para que a gente possa conhecer. É por meio da igreja também que nós vamos prestar alguma benfeitoria social. Se assim, pode, né, falar. Então, os discípulos aqui, eles distribuíam os bens. Né? O critério bíblico não é distribuir os bens. O critério bíblico é a medida que cada um tinha necessidade. Então eles não chegavam para adorar a Deus e não se importavam como o irmão do lado estava vivendo.
Porque eles eram igreja, porque eles eram corpos pertencentes da mesma família, eles se preocupavam com que o irmão do lado, com a situação do irmão do lado. E aí eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam a vida rotineira da igreja, o Senhor se encarregava de acrescentar os que iam sendo salvos. Eles pregavam o evangelho, eles oravam, eles adoravam a Deus. Enquanto isso, o Senhor se acrescentava os que iam sendo salvos. E eu vou finalizar dizendo para os irmãos sobre a relação entre missões e resultado. Quando somos chamados a fazer missão, não devemos ser pragmáticos. Quantas igrejas plantei? Quantas pessoas levei a Cristo? Quantas pessoas discipulei? Nós vivemos, a maioria do que eu tenho visto de irmãos que servem no campo, é uma preocupação exacerbada com números e com resultados. O nosso chamado, enquanto dispenseiros do Senhor, é ser fiel a Jesus. O resultado deve estar na mão do Senhor. Se o Senhor nos der a graça de pregar e vermos frutos, nós louvaremos a Ele por isso. Mas se em 20, em 30, em 50, 80 anos de ministério não plantarmos uma igreja, o que Deus vai requerer de nós é fidelidade. Fidelidade a Ele, fidelidade da nossa adoração, fidelidade em todas as coisas. Não somos chamados, queridos, a produzir igrejas, a fazer com que igrejas nasçam. Isso é uma preocupação dele, é a preocupação do pastor. A gente fala e as ovelhas vêm. Aqueles que são dele vão vir por meio da pregação. Ele escolheu chamar os que creem por meio da loucura da pregação. Quanto a nós, cabe ser fiel. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Talvez nessa oração você precisa confessar que não tem adorado ao Senhor como deveria. Talvez sua vida devocional, eu quero começar por aqui, tenha se tornado mecânica, chata e enfadonha. Você podia orar como Davi: Senhor, restitui minha alegria da salvação. Eu quero exultar, Senhor Deus. Eu quero dar o meu melhor tempo, a minha melhor energia para gastar contigo. Talvez você precise, nessa manhã, assumir um compromisso com alguém, algum missionário, talvez um pedido, uma pessoa para você orar especificamente por ela, interceder e guerrear de joelhos por meio do ministério desse irmão. Você talvez poderia tomar essa decisão hoje. Talvez o Senhor está te chamando para ser um plantador. E aí você deve entender esses processos que acontecem do campo ao chamado. Eu conheço pessoas que passam 7, 10, 12 anos para chegar ao campo. Eu tive a graça de ir em 2 semanas. Mas tem pessoas que vão em 7, 5, 10. Isso você deve conversar com a igreja local. E o melhor lugar para você receber essa instrução é na sua igreja local. Aqui há um corpo de líderes extremamente preparados para direcionar você. Aí em Fortaleza nós louvamos muito ao Senhor pelo ministério do Cibima e tantas outras oportunidades que nós estamos vivendo. Você precisa comunicar esse desejo à sua liderança e submeter-se ao que ela irá falar, para que o Senhor possa te direcionar. Plantar igrejas é a forma mais eficaz de participarmos da missão de Deus.